Olá, caros alunos, mais uma vez estamos aqui juntos para mais uma videoaula, desta vez da disciplina Sociologia do segundo ano. Estaremos estudando nesta revisão os movimentos sociais. Então fique ligado nas dicas e nas informações que serão repassadas nesta videoaula. Primeiro, nós temos aqui uma imagem que remete a um processo de movimentos sociais em que o Estado, através da polícia, combate alguns dos movimentos sociais. Então, ao término deste capítulo, que você ao longo desse mês esteve estudando, você deve ser capaz de compreender que os movimentos sociais são manifestações coletivas, históricas, com algumas características estruturais que permitem seu estudo e também a sua teorização, além de ser capaz ainda de identificar movimentos sociais existentes na própria realidade e também distinguir os elementos que conferem identidade aos movimentos sociais, bem como seus objetivos e também os seus adversários. Deve ainda você, enquanto estudante, ser capaz de reconhecer as transformações dessas estruturas de luta social e também de acordo com as mudanças da sociedade, diferenciando os chamados movimentos tradicionais dos chamados movimentos novos. Então, vejamos esses detalhes. No próximo slide, nesse slide no caso, nós temos uma outra imagem que traz a representação também de movimentos sociais. Na foto, o manifestante vai pinchar o muro aí no centro da capital do estado de São Paulo, em ato contra o aumento das tarifas de ônibus, isto em 2013. Esse movimento terminou culminando com o impeachment da então presidente da República, Dilma Rousseff, no período. Nessa outra imagem, ainda tem manifestantes sendo apresentados aqui ou representados nessas imagens, e nessa outra menor, o movimento dos trabalhadores sem teto. É um movimento social que organiza trabalhadores urbanos na luta contra a especulação imobiliária e também pela reforma urbana. Então, na imagem você percebe aí passeata de integrantes do MTST, que é o movimento dos trabalhadores sem terra, em uma tentativa de pressionar a Câmara Municipal a votar o plano diretor e também de criticar a influência política do mercado imobiliário no Legislativo Municipal, isso em São Paulo, no ano de 2014. Então, qual é o papel dos movimentos sociais na transformação política e também na ampliação e manutenção dos direitos de cidadania da população? Essa inferência faz-nos refletir acerca da função e também do objetivo dos movimentos sociais. Mas o que realmente é um movimento social? Em geral, as pessoas consideram os movimentos sociais sob apenas um ponto de vista, no caso das reivindicações. Já os estudiosos desse tema levam em conta diversas manifestações dos movimentos, dos quais podemos citar a crença, história e diferenças internas, bem como suas ações e práticas sociopolíticas. Então, o tema dos movimentos sociais se entrelaçam com o da cidadania. A história desses movimentos é a história de grupos, em geral desprivilegiados, principalmente a minoria, e que tentaram ou tentam ampliar os seus direitos de cidadania e também o alcance dos protestos, de modo a se estenderem dos limites locais aos âmbitos nacionais e muitas vezes até global. Movimentos sociais, portanto, são ações coletivas. Notem isso aí. O que são movimentos sociais? São ações coletivas com o objetivo de manter ou de mudar uma situação. Aqui temos um conceito em linhas gerais. Então, em geral, envolve confronto político, muitas das vezes, e tem relação de oposição ou de parceria com o Estado. São uma poderosa força de mudança social, e isso é indiscutível.
Então, tal força pode ser exercida de baixo por meio de atividades construídas por pessoas comuns em graus diversos de associação, ou pode vir de cima, por iniciativa de membros da elite, no caso, legisladores, governantes, dirigentes, juristas, administradores, intelectuais, etc. Então, nesse capítulo serão apresentados os principais aspectos dos movimentos sociais e suas diferentes manifestações, tanto no Brasil como no mundo, e a compreensão de suas características e também de sua importância para a construção da cidadania e também da justiça social. Permitirá identificar os obstáculos a serem vencidos no processo de edificação da democracia. Nós temos uma imagem que traz uma crítica aí à nossa sociedade, quando temos uma pessoa que está aí amparada ou debaixo da Constituição. Então, a Constituição Federal, ela garante o direito a todos os brasileiros, a todos, do pequeno ao grande, do pobre ao rico, do mais novo ao mais velho. Todos que são brasileiros têm garantido na nossa Constituição o direito à moradia. Então, a luta pela moradia, por exemplo, é o principal objeto de reivindicação de diversos movimentos sociais na atualidade. Então, a crítica gera em torno disso. A Constituição garante, mas a efetivação disso na prática, como diz os mais antigos, são outros 500. Então, na realidade, a gente percebe que há uma discrepância entre aquilo que a Constituição, entre aquilo que a lei tem e aquilo que é efetivado no dia a dia. Daí nascem alguns movimentos sociais para fazer efetivar esses direitos, ou seja, o exercício da cidadania. Estejam atentos a essas informações. As características estruturais dos movimentos sociais podemos apresentar, são elas. Movimentos sociais são ações coletivas, já mencionei, relativamente permanentes, que se constituem como um importante instrumento de transformação social e de efetivação da cidadania, pois reivindicam direitos até então não reconhecidos ou não garantidos plenamente pelo Estado. Às vezes só está na teoria, mas na prática ainda não tem sido efetivado. E esses movimentos podem ser classificados pelo seu caráter de suas ações, ou seja, se são voltadas para a transformação da sociedade ou para a conservação de determinadas conquistas. Em geral, envolvem confrontos políticos e podem ter relação de oposição ou de parceria com o Estado. Então, alguns movimentos estão junto com o Estado, efetivando aí alguns interesses que é do Estado, mas outros é justamente de oposição ao Estado. Outra característica dos movimentos sociais é justamente a ação dos movimentos. Elas orientam-se por um repertório, isto é, os meios através dos quais chamam a atenção para a sua causa ou os que usam da luta para transformá-la em realidade. Greves, passeatas e panfletagens estão entre as práticas mais comum, aos repertórios de diferentes movimentos sociais. Além do mais, uma outra característica os movimentos lutam por causas que vão além dos interesses particulares. Seus objetivos, quando alcançados, transformam a vida de muitas pessoas, além daquelas envolvidas diretamente nas ações. Isso ocorre devido à universalização das conquistas, que acabam por afetar muitas pessoas ou em um mesmo espaço político, um país, por exemplo, e pela sua sedimentação na forma de leis e políticas de Estado, estendendo seus efeitos para futuros cidadãos que no momento da conquista ainda não eram nem nascidos. Então, hoje nós temos muitas garantias na Constituição, temos direitos adquiridos, porém muitos deles nós não sabemos ou não sabíamos nem a sua origem. Pessoas em épocas passadas lutaram, foram às ruas, foram nos movimentos
conseguiram conquistar esses direitos e hoje podemos estar usufruindo desses direitos. Posso citar um exemplo aqui, o caso das eleições gerais diretas. Quando houve o regime militar, as eleições eram indiretas, porém houve o movimento das diretas já vinha toda uma estrutura por trás, né, da conjuntura política na década de 80, e a pressão política foi enorme, que terminaram, né, entrando no fim do regime. Teve o fim do regime militar, início da nova república, através também de movimentos, né, sociais, que culminou aí com a nossa Constituição de 1988, a Constituição conhecida como Constituição Cidadã. E nessa Constituição nós temos lá direito à vida, direito à educação, à moradia, à saúde, e esses direitos que estão lá, que foram conquistas também de alguns movimentos sociais, alguns deles ainda não se efetivaram, e é necessário que outros movimentos se levantem para efetivar essas garantias. Daí essa última característica ser muito importante você estar observando. Vai muito mais além de interesses particulares, vai alcançar vidas de outras pessoas em outras gerações. Os movimentos sociais que acontecem neste momento, né, na nossa contemporaneidade, vai servir tanto para longo prazo curto, mas também a longo prazo para outras gerações. Então essa é a última característica daquele slide. Então há uma relação entre os movimentos sociais e também o Estado, ou de parceria ou de confronto. Então os movimentos sociais são uma poderosa força de mudança social, já percebemos isso na nossa discussão. Tal força pode ser exercida de baixo, que são a partir das atividades empreendidas por indivíduos associados de diversas formas, em graus diferentes, ou pode vir de cima por iniciativa de membros da elite, no caso legisladores, governantes, dirigentes, juristas, administradores, etc. E quando o Estado, por exemplo, quando o Estado é mais aberto às demandas da sociedade civil, que ampliam aí as possibilidades de a relação entre esses atores políticos não ser apenas de confronto. Então, muitas vezes o que os movimentos buscam é justamente que suas demandas sejam consideradas pelo Estado e transformadas em leis ou em políticas públicas. Da mesma maneira, o Estado pode procurar os movimentos sociais por várias razões, desde dialogar e atender melhor as necessidades da população, a simplesmente legitimar sua autoridade diante dela. Os movimentos sociais, tem aqui a classificação deles tradicionais e também os novos movimentos sociais. Então é possível fazer esse recorte aí da história dos movimentos sociais a partir de duas categorias gerais distintas, levando aí em conta aspectos como as formas de organização e articulação, relações com o Estado, tendências ideológicas que estão envolvidas nesses movimentos, as bandeiras políticas e estruturas que desejam ver transformadas, entre outras. Então, na primeira categoria se encontram os chamados movimentos sociais tradicionais, que são constituídos aí principalmente em torno das lutas dos trabalhadores desde a consolidação do capitalismo. E aí a ideologia marxista sempre vê essa história como uma luta de classes, né? O proletário contra o industrial, a burguesia de um lado, o proletário do outro, e essa luta aí vai terminando trazendo alguns prejuízos para um lado, prejuízos para outro, garantias para um lado, garantia para os outros, conquista de uns, conquista de outros. Então, essas lutas dos trabalhadores, que desde o início, desde a gênese do capitalismo, ela também tem sido fomentada aí por movimentos sociais. Reivindicações por melhores salários é um exemplo, condições de trabalho, redução aí da jornada, estabilidade de emprego. Pessoas no início do século lutaram por isso, tiveram a garantia. Hoje, alguns que ainda têm esses direitos, eles
eles têm por causa dessas garantias que aconteceram em outro momento, porque as características também dos movimentos sociais visam não apenas o interesse particular, mas outros interesses de outras gerações. Dos grupos da luta por moradia, da infraestrutura de saneamento, transporte público ou educação, bem como dos grupos que combatem formas de governo autoritários e os sistemas econômicos e políticos que as sustentaram. Tais movimentos travam fortes embates políticos com o Estado, pois em grande parte consideram fundamental transformar a estrutura estatal para superar as condições de opressão da classe trabalhadora, tanto no campo como na cidade. Na segunda categoria, que são os movimentos sociais, novos movimentos sociais, que em sua maioria voltam-se para garantir a consolidação de direitos aos grupos tidos como minoritária, são formas de atuação que suas formas de atuação melhor não privilegiam políticas de cooperação com agências estatais ou mesmo com sindicatos, mas são ações diretas que visam ampliar o seu público e assim mudar valores que reproduzem preconceitos e práticas discriminatórias, manifestações de uma estrutura social que vai negar direitos básicos para significativos contingentes da população. Entre os novos movimentos sociais podem ser citados o movimento negro, feminista e LGBT, que tem outras as siglas também já envolvidas. Vamos ver aqui algumas questões para entender um pouquinho sobre esses movimentos sociais. Nessa primeira questão, você observa que existe uma charge, uma crítica à ação política, à ação estatal. Nela diz assim: todo brasileiro tem direito à moradia. Percebo que esta família não está gozando desse direito. E aí a criança lá atrás, aliás a esposa, vai dizer: agora lê aquele pedaço bonito que fala da comida, da saúde, etc. Ou seja, as garantias estão teorizadas, estão no papel, mas na prática, infelizmente, muitas pessoas estão padecendo. E aí embaixo existe uma representação dos movimentos sociais. Essa pessoa que está sendo pisada representa o movimento social, da luta pelas conquistas para os professores, buscando o piso salarial. E aí esse senhor que representa o Estado, esse pezão que representa a polícia, diz justamente assim: não era este o piso que vocês professores querem? Ou seja, quando os professores lutam pelo piso salarial, muitas vezes a imagem que quer retratar isso, são pisados por um Estado autoritário. E assim, percebendo essas questões aí, ele coloca uma sugestão aí de questão. Diz assim: as características dos movimentos sociais destacadas nas charges são, características do movimento social, letra A, lutar pelos direitos das minorias, sim, e serem aceitos pelas forças policiais. Será que todos os movimentos sociais são aceitos pelo Estado e pelos movimentos e pela polícia? Você já percebe que nessa segunda charge já responde se sim ou não. Letra B, manter direitos injustificáveis das minorias e a repressão das forças policiais. Você acha que os movimentos sociais, as pessoas vão às ruas para lutar por direitos que não são justificados? Letra C, conturbar a sociedade a ser apoiados pelas forças policiais. Quando as pessoas vão às ruas é para perturbar a sociedade, apesar de alguns movimentos sociais ter infiltrado no meio deles pessoas com mau caráter, que quebram lojas, que queimam carros, que destroem, que provocam pavor, que são casos às vezes isolados, mas não é esta a função dos movimentos sociais, gerar quebradeira, não é essa a função dos movimentos sociais. Então a letra C está de cara também fora. Letra D,
garantir os direitos das minorias e serem contra o Estado. Letra E, acabar com a sociedade e serem reprimidos pelas forças policiais. Quais das alternativas é a correta? Letra D, garantir os direitos das minorias e serem contra o Estado. Segunda questão, diz assim: o que é feminismo? É difícil estabelecer uma definição sobre o feminismo, pois este termo traduz um consenso que se constrói no cotidiano e não tem um ponto pré-determinado de chegada. Como todo processo de transformação contém contradições, avanços, recuos, medos e alegrias, o feminismo ressurge no movimento em que outros movimentos denunciam a existência de formas de opressão que não se limitam ao econômico, saindo de seu isolamento. Movimentos negros, de minorias étnicas, ecologistas, homossexuais, se organizam em torno de sua especificidade e se completam na busca da superação das desigualdades sociais. Esta complementação não implica uma fusão desses movimentos que mantêm a sua autonomia e formas de organização. Entretanto, não são movimentos desvinculados, pois as fontes da discriminação não são isoladas. Existem conexões significativas entre tais movimentos que se somam na busca de uma nova sociedade. Então, nas últimas décadas, o fenômeno social de que trata o texto tem buscado: letra A, recursos para a manutenção do status quo. Você acha que o movimento feminista está lutando para que as mulheres tenham status quo? Letra B, garantir os direitos das minorias sociais que atuam isoladamente. É isso que o texto está querendo dizer? Que esses movimentos sociais de minorias que trabalham isoladamente vai tentar garantir seus direitos? Letra C, defender minorias com organização e demandas próprias. Letra D, desvincular as minorias que têm demandas distintas. Seria esse o objetivo desse movimento social, desvincular quem tem demandas distintas. E letra E, ampliar os direitos das mulheres. Qual dessas alternativas é a correta? A resposta correta é a letra C, defender minorias com organização. É justamente uma das características, é um fenômeno social de que o texto está tratando de defender minorias com organização e demandas próprias. Terceira questão, vejamos: entre os problemas sociais que afetam um grupo minoritário, o que pode ser entendido como de maior gravidade? Ou nos voltarmos para o foco institucional, é letra A, a precária representação política, o que ocasiona negligência de direitos básicos que deveriam ser assegurados para todos os indivíduos em um Estado democrático. Letra B, a falta de leis rigorosas e explicitamente voltada para atender às necessidades específicas de uma minoria. Será que a falta de leis realmente que tem feito alguns movimentos ou os grupos minoritários a irem lutar nos movimentos sociais? Letra C, a resistência em recorrer à existência dos grupos minoritários por parte de nosso governo. E letra D, a falta de uma organização não governamental
que se voltem para a resolução dos problemas que os grupos minoritários possuem. Qual a alternativa é a correta? Perceba que eles entre os problemas sociais que afetam um grupo minoritário, o que pode ser entendido como de maior gravidade, ao nos voltarmos para o foco institucional, em termos de instituição. Então, a resposta correta é justamente a letra A. A precariedade de uma representação política. Infelizmente, temos essa deficiência em nosso Estado de Direito, uma precária representação política, o que vai ocasionando negligência de alguns direitos básicos, já vimos aí anteriormente, que deveriam ser assegurados para todos os indivíduos de um Estado democrático. Então, a letra A responde corretamente, é os problemas sociais que afetam o grupo minoritário e que pode ser entendido como de maior gravidade. A quarta questão, vejamos aqui a quarta questão, cadê? Quarta questão. Ao tratarmos dos problemas que afligem as minorias, a desigualdade social acaba sendo o ponto-chave de grande parte das reivindicações dos grupos minoritários. No entanto, não é correto afirmarmos que todo grupo minoritário se encontra em posição fragilizada no meio social. Por quê? Letra A. Porque o Estado se encarrega de suprir todas as necessidades das minorias. Será? Letra B. Porque a ideia de minorias prejudicadas é uma mentira. Será que isso é verdade? Todas elas possuem grandes vantagens cedidas pelo governo. Muito bem, será que isso é uma verdade mesmo? Letra C. Porque existem minorias elitizadas que possuem grande poder econômico e grande influência no meio político. Letra D. Porque em um governo democrático como o nosso, como no caso do Brasil, a representação política é garantida de forma igual para todos os grupos sociais. Verdade ou mentira? Qual das alternativas você julga correta? O que ele diz aí? Ao tratar dos problemas que afligem as minorias, a desigualdade social acaba sendo o ponto-chave de grande parte das reivindicações dos grupos minoritários. No entanto, não é correto afirmar que todo grupo minoritário se encontra em posição de fragilidade no meio social. Por quê? Porque tem uma minoria, não é? Que minoria é essa? Vamos lá, letra C. Existe uma minoria que não está excluída, que é a minoria elitizada. Essa minoria tem um privilégio, são detentoras do grande poder econômico, de grande influência no meio político. Então, não são todas as minorias que estão aí sendo excluídas. O texto realmente remete a essa situação. Então, a letra C é a letra correta da questão 4. Questão de número 5. Apesar do esforço governamental, ainda existem sérios problemas referentes ao atendimento das necessidades básicas dos grupos minoritários. Lembra aí, minoritário, não são todos os minoritários, porque tem uma minoria elitizada que não está incluída nesse aí. Essa afirmação faz referência aos programas do governo brasileiro que tentam remediar os problemas de grupos minoritários. Entre esses grupos podemos destacar como minoria em situação precária. Vamos lá. Letra A. Os deficientes físicos, os indígenas e os políticos também são excluídos, não têm direito, né? Será verdade a letra A? Letra B. Quem são esses grupos que pode ser destacado como minoria que está numa situação precária? Letra A diz que os políticos também estão numa situação precária. Letra B. O movimento dos sem-teto, os empresários e os deficientes físicos. Os empresários também estão numa situação precária. É isso que a Anatia está dizendo. Será verdade? Letra C. Quem está muitas vezes em uma situação precária? Os estudantes, indígenas, os quilombolas. Letra D, os deficientes físicos, os indígenas e os quilombolas. Quais dessas alternativas é a correta?
O que a questão quer? Apesar do esforço governamental, ainda existem sérios problemas referentes ao atendimento das necessidades básicas dos grupos minoritários. Então, entre esses grupos, podemos destacar como minoria que precisa ter uma assistência a eles. Qual? A alternativa correta? Letra D. Muito bem. Os deficientes físicos, os indígenas e os quilombolas. Sexta questão diz o seguinte, leia o texto abaixo. A luta pelo sufrágio, que é o voto universal, ou seja, votar homens, mulheres, alfabetizados ou não alfabetizados, esse é o sufrágio universal. A luta também pela ampliação dos direitos da democracia não incluía, no entanto, o sufrágio feminino. Então perceba que é algo contraditório, o sufrágio universal, mas as mulheres estavam excluídas. Esta foi uma luta específica que abrangeu mulheres de todas as classes. Foi uma luta longa, demandando enorme capacidade de organização e uma infinita paciência. Prolongou-se dos Estados Unidos e na Inglaterra por 7 décadas. No Brasil, por 40 anos, a contar da Constituição de 1891. Nesse texto, o movimento social feminista possuía uma característica: a defesa da, vamos lá, letra A, comemoração do Dia da Mulher, o texto disse isso. Letra B, criação da lei do divórcio, o texto está se referindo a isso. Letra C, integração das mulheres nas indústrias, o texto está se referindo a isso. Letra D, manutenção do direito de associação, o texto disse isso. Letra E, participação da mulher nas eleições, não precisa nem discutir mais. Letra E é a questão correta. Sétima e última questão para encerrarmos a nossa revisão de hoje. No Brasil, o movimento ecológico emerge na década de 1970, época em que se vivia sob uma ditadura que combatia diretamente todos os movimentos sociais oposicionistas. Durante o regime militar, o Estado criou diversas instituições para gerir o meio ambiente, visando principalmente a extração de investimentos estrangeiros, como por exemplo do Banco Mundial e do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para a realização de ações ambientais. No entanto, grande parte desses recursos não foram utilizados para os fins aos quais se destinavam. Então, a leitura do texto permite afirmar que, o que você pode concluir a partir da leitura do texto? O Estado procurou administrar o meio ambiente, utilizando principalmente recursos internos. Letra B. O regime militar tomou várias medidas que impediram a utilização dos recursos naturais. Letra C. O regime militar utilizou a questão ambiental como forma de atrair o capital internacional. Letra D. O movimento ecológico surgiu num momento em que o regime militar era mais democrático. Letra E. O capital financeiro internacional se uniu ao movimento ecológico contra o regime militar. Qual das alternativas é a correta? Como é que eu sei que ele está falando do regime militar no Brasil? Está aí a data, 1970. O regime começa em 1964 e vai até 84, desculpa. 85 nós temos aí a eleição indireta, mas com o Cyril já tomando posse da presidência do Brasil. Pensou bem qual das alternativas? Você que respondeu a letra C, acertou. O regime militar utilizou a questão ambiental como forma de atrair o capital internacional. Muito obrigado pela atenção, até a próxima, que Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz.